Quando fez uma viagem a turismo em janeiro do ano passado, Juliana nem imaginava que ficaria com a visão comprometida em um dos olhos após nadar em um rio usando lentes de contato. Depois de um diagnóstico incorreto de conjuntivite bacteriana, a engenheira agrônoma descobriu que havia contraído uma infecção rara e dolorosa. A ceratite por acanthameba é uma infecção da córnea, que é a camada mais externa do olho. E ela é causada por um protozoário, que é a acanthameba. Esse protozoário não é visível a olho nu, ele é encontrado em quase todos os ambientes que a gente frequenta. Então pode ter na terra, pode ter em lagoas, rios, nas piscinas, nas águas da caixa d'água, de uma banheira. Você vai ter cistos de ameba em praticamente todos os lugares que a gente frequenta. Foi um baque, assim, porque aí eu reparei que eu já tinha perdido a visão no exame e o tratamento só tinha colírios que vendem só em São Paulo, numa manipulada, colírios de hora em hora, e ela falou que era uma doença bem rara, mas muito grave, e que talvez eu precisasse até de um transplante de córnea, que foi o que aconteceu no meu caso, né? O uso inadequado da lente de contato é o principal fator de risco para a ocorrência da ceratite por acanthameba. Então, esse protozoário, a ameba, ela vai como se fosse grudar na lente de contato e infectar o olho do paciente. A ceratite não é uma doença muito comum. Ela foi descoberta recentemente. No Brasil, os primeiros casos são de 1988. De todos os pacientes diagnosticados com a doença, 70% são usuários de lente de contato. Se você tem uma boa higiene, um bom cuidado, uma boa limpeza com as lentes de contato, o seu risco diminui muito. Mas se você não faz o uso das soluções de limpeza específicas para a lente de contato, ou se a pessoa entra em piscinas, lagoas, rios com a lente de contato, aumenta-se muito o risco de ter esse tipo de infecção. Ela pode ocorrer em indivíduos que não utilizam as lentes de contato, mas isso é muito raro. É fundamental não ignorar qualquer sintoma e procurar o médico imediatamente. Então, os principais sintomas são olho vermelho, desconforto com a luz, que a gente chama de fotofobia, sensação de areia nos olhos, desconforto ao usar a lente de contato. Então, o indivíduo põe a lente de contato e depois de 1, 2 horas já não consegue mais ficar com as lentes de contato nos olhos. Dor. Ainda segundo o oftalmologista, o diagnóstico da doença é clínico e também laboratorial, realizado por meio de exames de microbiologia. E quanto antes feito, melhor, já que a ceratite pode ser confundida com outros tipos de infecção. O mais importante de tudo é que o tratamento seja instituído de forma mais precoce possível. A gente sabe que quanto antes se inicia o tratamento, quanto antes é feito o diagnóstico, melhor é o prognóstico. O diagnóstico mudou totalmente o ritmo de vida de Juliana. Eu era triatleta, tenho 2 inscrições de meio Iron, tinha chance de pegar vaga para o Mundial, fazer a maratona aquática. E eu era uma pessoa muito agitada, assim, com um dia muito cheio. E foi um ano bem atípico, assim, praticamente um ano de tratamento, onde minha vida parou. E agora eu voltei, tá tudo devagar, né? O que eu percebo é que como eu não enxergo de um olho, eu fico muito cansada, acho que eu forço o outro. Então no final do dia eu fico com um pouco de dor de cabeça. Os tratamentos para a ceratite podem ser feitos com medicação ou cirurgias em casos mais graves. Nas fases iniciais, a gente usa colírios de medicações que são amebicidas, são drogas específicas para tratamento desse protozoário. E se a evolução não é favorável, ou seja, se esses remédios não conseguem combater a acanthameba, a gente começa a pensar em tratamentos cirúrgicos. E o principal deles, nesse caso, é o transplante de córnea. Eu fiz o transplante em agosto, né? Faz 7 meses. E depois do transplante eu comecei a ter uma sobrevida, né? Porque acabou as dores e a fotofobia. O oftalmologista acompanha o caso da engenheira e foi quem fez o transplante de córnea dela. Ela está numa fase em que foi feito o primeiro transplante e, assim que possível, a gente vai tentar fazer a reabilitação visual dela. Agora, a Juliana usa o problema que teve para ajudar outras pessoas.
ela criou uma página no Instagram, o Diário de um Olhar 2023, para informar amigos, familiares e outros pacientes sobre a doença. E também participa de ações para conscientizar sobre o uso correto das lentes de contato, como a campanha Setembro Safira. Eu fiz uma viagem a turismo, onde eu tomei muito banho de rio. E lá mesmo na viagem, meus olhos começaram a ficar irritados, vermelhos, ardendo, com fotofobia. Voltei da viagem, fui diagnosticada erradamente como conjuntivite bacteriana. Sempre que as pessoas me pedem informação, eu sempre faço posts. Então, talvez se eu tivesse visto uma campanha dessa, uma entrevista, eu não estivesse passando por isso que eu estou agora, né? Porque era só não ter nadado com as lentes, né? Então, acho que essa informação a mais pessoas, né, pode evitar que outras pessoas se contaminem também.